bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Projetos Culturais. Esclarecendo essa questão da equipe técnica, é interessante a gente discutir, por exemplo, contrapartida. Alguns editais, eles exigem contrapartida do trabalho, do investimento. Não só o objeto ou o produto cultural em si, mas qual a contrapartida que esse projeto vai dar para uma determinada comunidade, para a sociedade, além da execução dele em si mesmo. Que ele pode beneficiar uma cidade, uma comunidade. Então isso é importante, em alguns editais, você ter bem claro que tipo de contrapartida você pode dar para a execução desse projeto. Isso ajuda a justificar o próprio projeto e aprovar ele. Então isso é importante que você tenha claro quais são essas contrapartidas que você vai dar. Outra situação importante, além da contrapartida, é você pensar na acessibilidade. Promover a acessibilidade ao seu projeto cultural de pessoas, por exemplo, com deficiências, idosos. Então você tem que pensar no seu produto esse aspecto, de como as pessoas vão usufruir dele. As pessoas com deficiência, se você vai ter que criar algum recurso de audiovisual, de legendas, de libras, para que as pessoas possam entender melhor, compreender melhor, usufruir dessa obra. Então é necessário que você tenha esse planejamento de permitir a acessibilidade das pessoas ao seu projeto. Isso é critério de avaliação, de pontuação de editais culturais. Então isso você tem que pensar de que forma você vai fazer isso. Se você vai botar uma pessoa de libras, se você vai botar legendas, se você vai botar áudios explicativos. Então tudo isso você tem que pensar na hora de desenvolver o seu projeto nesse aspecto da acessibilidade. Nesses detalhes, de equipe técnica, de acessibilidade, de impacto social, tudo isso ajuda a pontuação do seu projeto. E isso vai ser um fator de classificação. É importante trabalhar esse aspecto da acessibilidade nos projetos. Hoje em dia, e cada vez mais, são exigidos esses tipos de detalhes, principalmente da acessibilidade. Tendo em vista tudo isso, agora a gente já chega na parte final do projeto, que é exatamente o plano de trabalho simplificado e último, junto com ele, o orçamento. Então, tem editais que vão pedir um plano de trabalho detalhado, com as etapas, com os objetivos de cada etapa, da maneira como você vai atingir esses objetivos em cada etapa. Então é necessário que você tenha cuidado na hora de elaborar esse plano de trabalho. Plano de trabalho nada mais é de você estabelecer uma linha do tempo, seja ela mensal, semanal, depende do tempo de execução que você tiver em relação à questão do projeto. E aí, em cada tempo desse, você colocar o que pretende fazer, como pretende fazer, para poder alcançar esse objetivo desse cronograma. Então você tem que colocar esse plano de trabalho muito bem organizado, de acordo com aquilo que o edital pede. Por exemplo, nos editais atuais que estão em circulação no nosso estado e nos municípios, que são os editais relacionados à Lei Aldir Blanc, você vai ter, principalmente nos editais relacionados à Secult, um plano de trabalho simplificado, onde você apenas coloca quantas etapas você vai ter para desenvolver aquele seu produto cultural, aquele seu projeto cultural, e quais os objetivos que você pretende atingir em cada etapa dessa, ou o que você vai fazer em cada uma dessas etapas até a última etapa onde o seu produto estiver pronto. Então isso é um plano de trabalho simplificado. Esse modelo que a Secult está planejando, está exigindo para os seus projetos culturais ligados à Lei Aldir Blanc. Além da questão do plano simplificado de trabalho ou do plano de trabalho, você vai ter que também apresentar um orçamento. Esse orçamento ele tem que levar em consideração a questão
dos impostos, principalmente se você é pessoa física, se você está apresentando um trabalho como uma pessoa física, se você está trabalhando como MEI, por exemplo, ou como pessoa jurídica, você não necessariamente precisa apresentar como os seus impostos vão ficar no orçamento, mas se você tiver como pessoa física, você vai ter que colocar carga tributária no imposto, do imposto no seu projeto, no seu orçamento. No caso específico, digamos, vamos voltar novamente à questão da Lei Aldir Blanc. Se você está trabalhando com orçamentos, por exemplo, do edital de cultura digital, que é um dos editais que está hoje, dia 18 de janeiro, está fechando, mas é um dos editais que estão sendo concorridos para o edital Aldir Blanc, para a Lei Aldir Blanc. Você vai ter como valor global do edital R$25 mil. Nessa faixa de valor, você vai ter um desconto de imposto de renda de 27,5%. Então, no seu orçamento de execução, você tem que colocar lá o valor do recolhimento do imposto. Esse valor ele já cai na sua conta, já descontado, mas é importante que no orçamento você coloque o valor do imposto que vai ser descontado. Então, o orçamento ele tem que colocar lá cada uma das etapas que você estabeleceu para execução do seu projeto, no seu plano de trabalho, e você tem que colocar cada um dos serviços ou compras de materiais que vão ser feitas em cada etapa, a quantidade, o valor unitário e o valor total. E no final de cada etapa você deve colocar o valor total que vai ser gasto em cada uma das etapas. E no final do orçamento você coloca o valor global que vai ser gasto. Então você tem que colocar ali tudo que vai ser gasto na execução do projeto, incluindo os impostos. Então vamos ter um exemplo aqui. Se eu vou trabalhar com o valor global do edital de culturas digitais, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, eu vou ter que recolher R$8.875 de impostos, que é exatamente o valor estabelecido por lei. Então, esse valor ele já vai vir descontado, já vai cair na conta da pessoa física e descontado. Claro, estou falando desses impostos relacionados à pessoa física. Então isso aqui vai ser o valor do imposto que vai ser recolhido. Então dos 25 mil eu vou recolher R$8.875 de impostos. O restante que sobrar é que eu vou poder utilizar no orçamento de trabalho. Eu tenho que colocar nesse meu orçamento, por exemplo, pagamento de equipe, compra de material, serviços de terceiros, meus gastos com comunicação e divulgação. Então tem compras de equipamentos, compras de material de escritório, então tem que colocar tudo que for necessário para a execução desse projeto, tem que colocar nesse orçamento. Quanto mais detalhado, mais organizado for dentro de cada etapa que eu estabeleci no meu plano de trabalho, os gastos que eu vou realizar em cada etapa, dividido, eu vou ter nessa primeira etapa, vou ter o trabalho de um consultor que vai trabalhar só nessa etapa, que vai receber X por esse trabalho nessa etapa. Então eu tenho que colocar tudo isso organizado no meu orçamento, incluindo o imposto. O imposto eu posso colocar uma rúbrica geral para o imposto que eu vou pagar só uma vez mesmo, então eu posso colocar ele de uma única vez, logo na primeira etapa do projeto, o desconto desse valor do imposto. Novamente, nós estamos falando no caso de pessoa física, que a maioria dos fazedores de cultura, eles trabalham realmente como pessoas físicas, dentro dos projetos culturais. Por hoje é só. Obrigado e até nossa próxima aula.